comenta, explica-nos este orientador espiritual, que esse mar de ondas mentais em que estamos mergulhados pode nos fazer captar a emanação mental de outros ou de outros companheiros de outras mentes. Ele nos fala isso. Da mesma forma que outra mente ou outras mentes podem captar a nossa. Quando tal ocorre, estabelece-se a sintonia. E ao definir a sintonia de mente a mente, forma-se um campo de vibração de natureza eletromagnético, muito bem explicado pela física, é lei de Einstein, que André Luiz, muito sabiamente, explica assim: é como se fosse uma vela, uma chama de uma vela. O campo de radiação mental que nós estamos falando, que definiu a sintonia. É como se fosse uma vela acesa. Aquelas mentes que estão mais próximas, mais sintonizadas conosco, que nós representaríamos a vela, a chama da vela, elas estão mais próximas. Aquelas que se encontram mais distanciadas de nós têm uma sintonia, mas essa sintonia está mais distante, mostra a distância que o espectador se encontra da chama de vela, da chama da vela. Quando nós estamos próximos da vela, da chama, sentimos seu calor, sua luminosidade, e à medida que vamos nos afastando dessa chama, perdemos um pouco da luminosidade e do calor. Isso é o campo da nossa influência ou da influência de outros espíritos. Vejam vocês que quando nós criamos um campo de vibração, nós ficamos como que mergulhados numa bolha mental. E uma série de acontecimentos favorece a manutenção ou a eliminação desse campo. Na quarta-feira passada, dessa semana agora, quarta-feira dessa semana, eu estava com uma preocupação muito urgente de encaminhar o meu artigo da coluna que eu tenho no Reformador para a FEB, o artigo do mês de setembro. Eu estava mergulhado num campo, eu criei um campo de vibração mental que eu ainda agora, sentada ali, ouvindo o Haroldo, é que eu me dei conta. Quando eu cheguei aqui hoje, enviei o artigo para o Reformador na quarta-feira, vai sair no mês de setembro. Quando eu entrei hoje cedo aqui, eu sentei, o companheiro Frederico Menezes estava no final da sua palestra, eu nem escutei o que ele falou. O outro senhor, aquele que se encontra ali sentado, começou a expor a respeito do amor. Os meus discípulos serão conhecidos, por muitos se amados. A primeira frase dele. E logo em seguida, ele citou o banquete de Platão. Pois bem, o meu artigo do Reformador é o banquete. O banquete. Haroldo falou várias vezes do banquete aqui também. Aí eu ri comigo mesmo. Puxa, na quarta-feira eu estava mergulhada no banquete de Platão e hoje eu chego. Desculpe, eu chego aqui, a primeira coisa que eu ouço é sobre o banquete. Olha o campo de vibração. Na quinta-feira, uns amigos meus do Movimento Espírita enviaram 3 artigos que me deixaram assim, muito triste, na verdade. Refleti muito, orei muito, porque era um artigo que se trata referente à violência contra a mulher e contra a criança. Me pediram, Marta, fala alguma coisa na sua coluna, nós precisamos alertar o pessoal a respeito da violência contra a mulher e contra a criança. Chego aqui, à nossa mesa está uma representante da causa feminina, que, entre outros assuntos, ela já deve ter passado por isso. Olha o campo de vibração que foi criado.
Ontem, sexta-feira, quarta foi o banquete, quinta foi a violência contra a mulher e a criança. Ontem, na sexta-feira, por força de trabalho interno, lá na Federação Espírita Brasileira, eu tive que ler e reler e corrigir um artigo de outro companheiro sobre, adivinha quem? A vida de um grande homeopata que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Dias da Cruz. Chego aqui à a mesa da qual estou fazendo parte, está sentado um médico homeopata. Não é por acaso. É um campo de vibração e sintonia que foi montado, mesmo que não houvesse a intenção, mas nós todos envolvidos nesse universo de vibração, criamos a nossa sintonia e o nosso campo de atuação. Eu estava no aeroporto de Brasília ontem à noite para embarcar para Maceió. Falei, ai meu Deus do céu, eu preciso encontrar com o Haroldo, que eu liguei para a casa dele, não consegui falar com o Haroldo, eu tenho que falar com ele, é algo que eu gostaria de falar, não por e-mail, quero falar pessoalmente com ele, por telefone, e não encontro o Haroldo. Haroldo não para em casa. Aí, quando chegou um determinado momento ontem à noite, eu fui olhar no painel, se o voo estava no horário, aquelas coisas de sempre. E tinha uma pessoa do meu lado. Eu olhei, o voo estava no horário, virei, adivinha quem estava à minha esquerda? O próprio Haroldo, encarnado e materializado. Eu falei, mas não é, nós dois até levamos um susto. E aí, vejam como é que as coisas aparentemente simples, se nós tivermos olhos de ver e ouvido de ouvir, como é que as coisas se desenvolvem. Aí eu conversei com a Haroldo, acertamos tudo que tínhamos que acertar e viemos para cá, para Maceió. Mas eu tinha pensado durante a viagem, cochilando lá, o voo e chegou aqui quase 1h da manhã, eu pensei, gente, eu tenho que falar com o Divaldo. Eu tenho que encontrar uma maneira de encontrar o Divaldo. Isso eu pensando, tenho que encontrar uma maneira, porque vai ter o Encontro Nacional da Mediunidade, ele é que é o responsável, e o Divaldo estava na Europa. E eu preciso conversar com ele. Hoje, de manhã cedo, na hora que eu saí para vir para cá, adivinha quem sai da porta ao lado do quarto? O Divaldo Pereira. Eu falei, Divaldo, você foi colocado no meu caminho. Nós descemos, fomos andando, acertamos os pontos que tínhamos que acertar, pegamos o elevador e pronto. Vocês notam como é que se cria um grande campo de vibração, as coisas, porque nós estamos todos sintonizados no mesmo padrão. Isso é a mediunidade. A mediunidade é isso. É nesse mar de ondas mentais, nós fazermos uma sintonia. Ao fazermos uma sintonia, criamos um campo de atuação, que pode ser bom ou ruim, porque nem sempre afinizamos, como esses ilustres representantes que citamos aqui. Mas podemos também desfazer isso. Ao captarmos essas vibrações e criarmos o nosso campo de vibração mental, nós definimos a manifestação dos espíritos. Aí vem um trabalho mais desafiante para todo médium. Para todo médium. Do melhor médium que nós temos notícia, àquele que está iniciando. Interpretar a mensagem. Porque receber a mensagem do espírito é muito fácil. O difícil é interpretá-la. Por isso que Kardec sabiamente falou que o bom médium é um bom intérprete, o mau médium é um mau intérprete. Resumiu nisso. Então, nesse contexto, com essa introdução, e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no calor, na vibração fraterna dos companheiros aqui do Nordeste, que não existe no planeta povo que mais sabe vibrar de uma maneira tão amorosa como o nordestino. Eu falo isso de experiência. Então, não existe. Vocês estão ocupando o primeiro lugar. Continue assim, não saia do pódio.
Então, nós vamos analisar em 40 minutos a mediunidade dentro, como instrumento, como ferramenta de transformação, em 6 contextos. No mediunismo primitivo, para que a gente possa acompanhar esse processo de transformação. O mediunismo oracular, o mediunismo bíblico, o mediunismo tribal, o mediunismo na antiguidade clássica, de uma maneira geral, e o mediunismo espírita. Mediunismo aqui como sinônimo de prática mediúnica. Então, vamos começar pelo mediunismo primitivo. Naquela época, nós éramos idólatras. Adorávamos tudo e temíamos tudo. As forças da natureza, e nós as nomeávamos de Deus, e tudo era Deus. Deus do fogo, nem antes do fogo aparecer, e nós descobrimos como fazer o fogo, era o céu, eram as estrelas, era o rio, eram as florestas, o lago, a natureza, a lua, tudo isso era Deus. Naquela simplicidade nossa, nós idolatrava tudo como deuses. Nós éramos idólatras e politeístas. Ainda que não tivéssemos ainda condição, nesse período, nessa época, de constatar nossa idolatria e nosso politeísmo. Mas nos fala André Luiz que aí, nesse homem bem primitivo, é que surge a primeira manifestação de intercâmbio com o plano espiritual, através de um tipo de mediunidade chamada intuição, que vai ser a mediunidade que vai predominar no futuro, quando o homem sair desse processo de aprendizagem por partes, entrarmos num processo de síntese do conhecimento. Então, o sistema inicial de intercâmbio é a intuição. Então, aquele homem primitivo, nós estávamos lá também, nós adorávamos o sol, nós adorávamos a lua. Era instintivo em nós, porque era a forma como nós captávamos a mensagem que vinha do plano espiritual através dos canais da intuição. Então, nós tínhamos o culto primitivo ao sol e à lua. Mais tarde, você vê que aí na figura, nós temos uma pessoa com um galho representando um animal. Ali naquela região do Mediterrâneo, na Europa, aqueles países à beira do Mediterrâneo, o animal era o touro. O touro era o animal que eles mais idolatravam, como a vaca é ainda idolatrada na Índia, considerado animal sagrado. Cada povo, cada tradição tem num animal ou num elemento da natureza o objeto da sua idolatria, endeusando-o. Mais tarde, nós vamos fazer assim, passadas largas pela história, porque cada assunto desse daria para fazer uma palestra. Depois nós vamos encontrar o mediunismo tribal. O homem já está um pouquinho melhorado, já aprendeu um pouco mais, já está mais adiantado. Aí ele já começa, não é uma crença individual, nasce um sentimento coletivo na sua tribo, no seu clã. Nos deuses, mas os deuses que não ficam só como objeto de adoração, mas que interferem no nosso cotidiano, que se intromete, ora nos ajudando, ora nos punindo. Então, por isso que esse amor aos chamados deuses, esse amor às coisas espiritualizadas, aos seres espirituais, ora era uma referência, mas nem sempre essa referência era por amor. Era por temor também, o medo de castigo. E aí foi nessa época que iniciou-se a concepção de Deus, de céu. O céu era o Pai, que fecundava a terra e produzia todas as belezas, todos os seres que existem na criação. Então, a prática mediúnica apresenta um colorido fortemente anímico. As pessoas se vestem, inclusive nós vamos encontrar isso no próprio Egito, que foi uma civilização muito adiantada. Nós vamos ver os deuses com faces de animais,
usando rosto, representações dos animais, da águia, da cobra, tudo isso. Porque era a forma anímica, eles representavam. Então, o sacerdote é o próprio Deus. No caso dos egípcios, o faraó era a encarnação do próprio Deus, como a gente vê ainda em algumas práticas orientalistas no mundo moderno. É o próprio Deus que está reencarnado. Então, a prática mediúnica, além desse colorido anímico, muito do ser humano, muito próprio de cada indivíduo, no caso do feiticeiro ou do sacerdote, ou de alguém que representava aquele grupo, ou que tinha ascensão, ou mais inteligência, ou mais moralidade, ou mais mediunidade sobre aquele grupo, ele apresentava características da sua própria personalidade. Então, nasce aí no mediunismo tribal o culto aos fetiches, né? Que são objetos que aquela sociedade tribal passa a construir para representar os seus deuses, ou os deuses de adoração particular, ou os deuses de adoração coletiva. Aí estamos lançando as primeiras raízes, o nascimento do que viria a se chamar mitologia, em que se destaca no mundo ocidental a grega e a romana. Então, nós temos, no caso do mediunismo tribal, a presença do curandeiro. Ele é a figura central, também chamado feiticeiro, é o líder. Nem o dono da tribo, nem o chefe da tribo, nem o guerreiro mais importante fazia qualquer coisa que pudesse contrariar este feiticeiro, esse curandeiro. Então, nós vemos os totens, nós vemos aqui como existe em algumas regiões da África, à direita, aqui, da minha direita, né, ainda eles se vestem. Por que eles se cobrem de palha o corpo todo? Nós temos entre nós aqui o xamanismo, sobretudo no norte do país, eles cobrem o rosto porque o Deus não tem cara. Ele não tem uma face como nós temos. Então, eles se cobrem, eles usam aquelas tintas, aquelas máscaras, as máscaras mesmo, como as carrancas que nós conhecemos do Rio São Francisco, porque os deuses, ele não tem uma cara que pode ser identificada com qualquer um de nós que estamos encarnados. É uma coisa muito bonita esse estudo, que vale a pena mostrar como essas nossas relações, como a mediunidade é um instrumento de transformação intelecto-moral, de melhoria espiritual. Pulando um pouco mais nessa nossa caminhada, nessa nossa linha histórica, nós vamos chegar ao mediunismo mitológico oracular, muito comum mesmo na Grécia, em Roma e no Império Romano. Então, é caracterizado por mitos. Surgem na face da Terra algo muito importante que marca, inclusive, a psiquiatria, a psicanálise dos tempos atuais, os mitos, o simbolismo dos mitos, que, naquele caso, naquela época, era um símbolo narrativo da criação do universo e dos seres. Como é que foi criado, explicar como é que o universo foi criado, como é que o nosso planeta foi criado, como é que a nossa sociedade foi criada. E era também, o mediunismo mitológico era carregado, saturado de magia, né? Práticas mediúnicas, que havia revelação, ocorriam revelações espirituais, mas essas revelações espirituais estavam muito mescladas, muito misturadas mesmo com as características ritualísticas das práticas impostas de acordo com o
o país, a região, o povo. Então, se nós formos analisar, por exemplo, a mitologia celta, ou a mitologia céltica, vamos ver que ela é parecida com a grega, com a romana, mas em muitos aspectos dos duendes, daqueles seres, né, até de uma certa maneira chamado de fantástico, as fadas, os elfos, é um pouco diferente da mitologia greco-romana, porque na mitologia greco-romana, os deuses viviam no Olimpo, era uma sociedade organizada, que tinha um Deus poderoso, Zeus, e tinha todo aquele conjunto de deuses, mas eram homens, eram pessoas. Ocasionalmente aparece um Deus que tem uma parte do corpo do animal, como o centauro, né? Mas nós vamos ver que na mitologia céltica, geralmente eles têm misturas de característica humana com animais. As próprias fadas voam, têm asas. Como mais tarde nós vamos ver nas religiões cristãs, os anjos usando, e na judaica também, os anjos usando asas. Com asa, nenhum ser humano tem asa. Asa é um simbolismo de elevação espiritual, que pode voar às alturas. E até Deus. E a natureza do mediunismo que se praticava era, naquela época, era de natureza politeísta, acreditava-se em vários deuses, e os deuses queriam provar para os humanos que eles eram, cada um queria provar para os humanos que eles eram um melhor do que o outro, e esses deuses poderiam conviver com os humanos e até gerar filhos, chamados semideuses ou os heróis. Então, nós temos vários semideuses que eram criaturas excepcionais, dotadas de poderes excepcionais, herdados do seu genitor ou genitora, mas estavam entre nós, não eram imortais como os deuses. Depois a gente vai ver que todo mundo é imortal. E não, mas naquele momento serviu para fazer uma dicotomia entre dois mundos, o espiritual e o físico. Que aqueles que... Existem seres iguais a gente, ou com algumas diferenças, com poderes maiores que o nosso, que vivem uma realidade extracorpórea. Isso foi muito importante. Na Grécia, sobretudo, surgem os oráculos. Essa divindade, onde a divindade se manifesta. Essa divindade se manifesta no próprio médium, chamada pitonisa, ou a divindade, ela se materializava. Ou, às vezes, um vento, uma água que se movimentava, por exemplo, era interpretada por essas médiuns como um sinal, como um aviso, como uma informação, como uma mensagem da divindade. Então, nós vamos encontrar as pitonisas, também eram sacerdotisas, eram pessoas que passavam por um treinamento severíssimo. E elas, inclusive, usavam drogas, determinadas ervas, determinadas beberagens, para alterar seu estado de consciência e entrar em transe e fazer as suas revelações. Mas todas aquelas revelações passavam pelo crivo dos interpretadores chamados sacerdotes, que as conduziam e traziam ali com a rédea curta. Então, a maior de todas as pitonisas, o maior de todos os oráculos, foi a pitonisa de Delfos, na cidade de Delfos, né? Nós temos aí 2 representações sobre ela. Na antiguidade, de uma maneira geral, fala-nos Emmanuel, que no livro A Caminho da Luz, que a mediunidade, o mediunismo, a prática mediúnica se caracterizava por 2 faces. Uma externa, ou exotérica, para o povo, destinada às massas populares, em que não havia maiores conhecimento, maiores informações. Geralmente eram pessoas que não sabiam ler nem escrever, porque ler e escrever era o privilégio de uma muito reduzida minoria. Então, essa face externa, ou exotérica da mediunidade, ela é
de natureza politeísta, crenças em diversos deuses, muito teatral para chamar a atenção das pessoas, para despertar o interesse. Quanto mais espetáculo, quanto mais teatral, melhor. Era mais do gosto do povo. Muito supersticiosa, né? Às vezes, muito cheio de superstição, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ficar descalço, não pode botar isso, então, quando vai trovejar, tem que cobrir os espelhos. Uma série de superstições que eram analisadas. Se aparece um inseto de tal cor, significa isso, se sonha com isso, significa outra coisa, e por aí afora era uma mediunidade caracterizada pela superstição, repleta de magia, né? Tinha muitos rituais, e muitas pessoas que se dedicavam a essa prática, destinada ao povo em geral. Mas, portas adentro do templo, né? Seja na Grécia, seja lá no Egito, seja mesmo lá na Índia, que é considerado o berço da nossa civilização, basicamente religiosa, nós vamos encontrar a prática mediúnica esotérica dos iniciados. Então, ali dentro, inclusive, a época de Platão, na academia de Platão, já se falava da existência de um único Deus, que só mais tarde isso foi se concretizado com o judaísmo, a primeira revelação divina de Deus aos homens. Mas ali já se falava do Deus desconhecido. Os gregos falavam do Deus desconhecido, que era o Deus Criador Supremo de tudo, de todos os seres, de todas as coisas que existem no universo. Então, essas fases de iniciação, quando a gente lê esses livros que falam sobre essas iniciações, era uma coisa dificílima, era uma coisa dolorosa, de muito sacrifício, não só pelas práticas e pelas punições corporais, os sacrifícios corporais, privação de sede, privação de fome, de alimento, a pessoa não podia beber, não podia comer, o uso de substâncias alucinantes, e além de ficar sepultado debaixo da terra, ou dentro de um caixão, uma série de coisas que nós nem sequer conseguimos imaginar como seria hoje. Era indicado, então, o sacerdote e as pitonisas. Nós vamos encontrar, então, no livro nos egípcios, no livro dos mortos, o grande conhecimento que esse povo possuía sobre a morte, sobre os chamados mistérios da morte, de Anubis. Então, as curas, eles tinham verdadeiros ambulatórios de curas. Eles praticavam, eles conheciam essa energia, como que a energia vital poderia beneficiar as pessoas doentes. Mas havia muitos fenômenos anímicos também. Entre os hindus predominavam as práticas anímicas, mas nós vamos encontrar pessoas que chegaram a um estado tal de domínio do corpo pelo espírito, transformando-se em verdadeiros mestres e sábios. Eles começavam desde crianças. Nos livros Vedas, é o livro sagrado deles, nós vamos encontrar muitas descrições dessas práticas. Entre os hebreus, né, o predomínio do profetismo e a mediunidade de efeito físico. Havia mediunidade de efeitos intelectuais, como o próprio profetismo mas ela é um pouco diferente, a mediunidade de efeitos intelectuais, até porque a maioria dos médicos não sabia ler para fazer uma psicografia. Eram geralmente de profetas e muitos de efeitos físicos. Nós vamos encontrar, então, no mediunismo, chegamos no mediunismo bíblico, você vê como é que essa mediunidade, ela vai se transformando, mas não é a faculdade que se transforma, ela se transforma porque o homem está se transformando, porque a criatura humana está modificando. Então, a mediunidade
na Bíblia, ela é exuberante. A gente lê cada capítulo, cada versículo, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, nós vamos encontrar o tempo todo manifestações mediúnicas. Então, segundo Denis nos lembra que só o profetismo de Israel, sem falar do Novo Testamento, que o último profeta foi João Batista, só o profetismo de Israel durou aproximadamente 20 séculos consecutivos. É muito tempo, né, gente? Mas intensamente. Nós conhecemos aqueles grandes profetas, maiores ou menores, do Velho Testamento, até João, mas isso era algo comum no meio dos hebreus. Culminado, então, o profetismo chegou ao seu ápice com a transmissão do Decálogo, dos 10 mandamentos, recebido pelo excepcional médium que era Moisés. Moisés só não tinha um tipo de mediunidade. A gente lendo os livros, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, do Gênesis, a todos eles, aqueles livros ali, o Número, Levítico, todos eles, Moisés, na hora de falar com o povo, na hora de conversar com o povo, de ter o poder de convencimento, a inspiração, ele não usava essa mediunidade. Ele mandava o seu irmão. O seu irmão é que tinha essa mediunidade de inspiração, de ter a resposta certa, de argumentação. Ele não. Ele tinha quase todos os tipos de mediunidade, menos essa daí. Então, os 10 mandamentos, segundo Emmanuel, foi o primeiro livro psicografado da história. Foi psicografado 2 vezes. Aí me lembro de Ivone Pereira, que recebeu a memória de um suicídio, rasgou, foi rasgado, jogado fora, começou tudo de novo, escreveu de novo. Quantos médiuns não fizeram isso, que não achavam, jogavam fora? A mesma coisa aconteceu com o Decálogo, né? Quando Moisés recebeu, chegou lá no vale, ele estava lá no alto do monte, chegou lá no vale e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele se ensandeceu. A mediunidade aí não tinha aquela característica moral. Era Deus que falava com a criatura. Era o Criador que falava diretamente com a criatura. Então, ele quebrou as tábuas da lei. Depois, mais atrás, em Êxodo, a gente vai ver que ele recebeu de novo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. No Novo Testamento, os apóstolos e os discípulos do Cristo demonstram maior conhecimento sobre as práticas mediúnicas. Nós já vamos ver que ali há uma evolução do processo mediúnico, da prática mediúnica. Há muita mediunidade. A mediunidade está generalizada de efeitos físicos, então, a começar pelo próprio Jesus, cura, sinais, transporte, materialização de espírito à luz do dia, em plena luz do dia, que vai andando, os anjos, os espíritos elevados, e tudo isso. Mas nós vamos encontrar ainda o predomínio do profetismo, né, o próprio João Batista, né, a inspiração, nós podemos dizer que as epístolas de Paulo, de Pedro, as epístolas de João, todos eles foram cartas psicografadas, que muitas vezes eles falam de coisas que eles nem presenciaram. E vamos encontrar a voz, mediunidade de psicofonia. Mas depois da crucificação de Jesus, os judeus, 50 dias depois, nós vamos encontrar a manifestação realmente exuberante da mediunidade, as chamadas línguas de fogo, né, que desceu sobre toda aquela congregação judaica no dia de Pentecostes, como relata Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Então, ali todos falavam várias línguas, mas a mensagem era uma só. Aquele que sabia aquela língua entendia o que estava dizendo. O outro que falava outra língua, mas a mensagem era única só. Foi o derramamento do Espírito Santo, segundo a terminologia do Evangelho, sobre os seres humanos. Jesus Cristo
é o médium de Deus, é o exemplo de mediunidade. Além de ter todas as mediunidades, todos os tipos de mediunidade, a sua grande moralidade, a sua lição moral, a lição que ele deixou para nós, não apenas como ensinamento, mas porque vivenciou, mostrou para nós como fazer, como alcançarmos o reino dos céus, como sermos, enfim, criaturas felizes, espíritos felizes, espíritos superiores. Então, tem uma passagem de 1 Timóteo, né, no capítulo 1, versículo 5, que ele fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate de todos. Então, aqui nós vamos ver a mediunidade sublimada. A mediunidade que mostra o exemplo, a mediunidade de Jesus mostra o exemplo, o que nós poderemos realizar. Porque ele falou, sois Deus. Então, é preciso que brilhemos a nossa luz. E que o roteiro é esse, o exemplo é esse, o modelo é ele. Nós só seremos espíritos transformados no bem, em conhecimento e em moral, o dia que nós agimos assim como Timóteo fala, em 1 Timóteo fala a respeito de Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate de nós. Então, a mediunidade começa a aparecer, então, surgir na face do planeta como mediunidade em benefício do próximo. Amor aos semelhantes, serviço aos semelhantes. Nós começamos a sair do nosso ego, do nosso eu, do nosso individualismo, do nosso personalismo e caminhamos em direção ao próximo. A dor do próximo é a nossa dor. A alegria do próximo é a nossa alegria. Compreendemos, então, como afirmam os espíritos esclarecidos, que só temos, de fato, aquilo que damos. E a quanto mais nós doarmos em benefício do próximo, mais ricos nós seremos. Compreendemos que posses, riquezas, não tudo isso é transitório, fica por aqui mesmo. Mas aquilo que doamos para fazer os outros felizes, tal como Jesus nos ensinou, aí sim, nós começamos a sublimar a prática mediúnica, que não é essa prática mediúnica, presta bem atenção, queridos irmãos e irmãs, quando eu estou falando de prática mediúnica, eu não estou necessariamente falando daquela que se realiza às portas fechadas, num grupo mediúnico, uma vez por semana, ou 2 ou 3, sei lá, quantas reuniões. Nós estamos falando da mediunidade como uma faculdade psíquica do ser humano. Capacidade que nós podemos nos relacionar com outras mentes, aprender com elas, ou nós também ensinarmos alguma coisa. Ou nós nos desequilibrarmos, ou desequilibrarmos outros. Isso é uma faculdade psíquica do ser humano. Não necessariamente o serviço mediúnico, a prática, o exercício mediúnico que se faz às portas fechadas, que também é uma sintonia. Agora, o mediunismo espírita, como que é a prática mediúnica espírita? Ela é, efetivamente, nós estamos a caminho, estamos trabalhando para que a mediunidade seja um instrumento ou ferramenta de melhoria espiritual. Ela já não serve para encher os nossos bolsos, aumentar a nossa conta bancária, nós não somos mais ledores de sorte, nós não criamos nossos altares para endeusar aqueles espíritos, nós não fazemos conluio nem comércio com os espíritos, vocês me dão isso que eu te dou aquilo. Nós já estamos no outro nível agora. Nós já sofremos muito por essas práticas infelizes. Já não fazemos mais sacrifício de animais e muito menos de seres humanos, como acontecia no passado. Já não matamos, já não ferimos, já não amaldiçoamos, não tememos os espíritos e nem também a eles somos subservientes dele. Aprendemos a amá-los, a respeitá-los, a entender os seus limites, dos bons
e dos maus. Os bons não têm limite, eles são infinitamente bons. Mas aqueles que perseguem, aqueles que ferem, nós temos uma nova concepção da mediunidade. Então, essa ferramenta, esse instrumento nos foi dado àqueles, sobretudo, que têm uma mediunidade mais ostensiva, de efeitos patentes, como fala Kardec, para nós estarmos atentos a essa realidade espiritual que nos cerca e também encarnada, sobre as mentes, sobre o gesto, sobre o sentimento do nosso próximo, que hoje é muito usado a palavra empatia, mas através da mediunidade você percebe o outro. Você percebe o seu sofrimento, a sua dor, a sua alegria, a sua vitória, a sua glória, as suas amarguras. Então, essa percepção nos auxilia a quê? A nos tornar melhor. De que forma? Auxiliando, amparando, de acordo com as nossas possibilidades que podem ser infinitamente ampliadas. Emmanuel, num pequeno livro chamado Pensamento e Vida, pequeno, grande livro, ele nos fala, se tens a consciência desperta. Eu chamei a atenção para essas duas palavras, consciência desperta, porque até então, algumas exceções no Evangelho de Jesus, de alguns apóstolos, e o próprio Cristo, evidentemente, a nossa consciência não estava desperta para essa realidade, para a dimensão da realidade espiritual, da ação do plano espiritual sobre nós e da ação das mentes encarnadas e desencarnadas sobre esse plano espiritual e sobre nós mesmos. Nós não tínhamos uma noção ainda muito concreta, muito exata, desse mar de ondas mentais em que estamos mergulhados e que estamos sintonizando o tempo todo. Então, agora, na era do Espiritismo, nós estamos despertando a nossa consciência, uns mais, outros menos, perante as necessidades. Então, fala, Emmanuel, se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente. Só vamos entender facilmente se tivermos a consciência desperta. Para despertar essa consciência, precisamos praticar a lei de amor, amor ao próximo. Então, entenderá facilmente que a mediunidade é um recurso de trabalho como outro qualquer. Olha como é que ele simplifica a coisa. Mas para essa simplificação, despertar a consciência, eu preciso conhecer, eu preciso estar informado, preciso estar esclarecido. Mas, para eu atender às necessidades da próxima alma de crescimento, eu preciso fazer o bem. Eu preciso praticar a caridade, ou a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não é por acordo, nós vamos chegando em processos cada vez mais de síntese. Então, ela é apenas um recurso de trabalho, um instrumento de trabalho que se destina à nossa edificação. Fala também no mesmo livro, Emmanuel, mas no capítulo 6, para encontrar o bem e assimilar-lhes a luz, não basta admitir a existência. A gente fala, eu sei tudo que esses espíritos também, fala sobre as histórias dos livros ditados pelos espíritos, esclarecido, fala, se emociona, chora, né? A pessoa fica realmente assim, num estado de vibração mais elevado. Mas isso não é suficiente. Já foi tocado. Então, o momento agora é preciso que nós tenhamos consciência de admitir a existência. É indispensável buscar o bem com perseverança e com fervor. Quer dizer, buscar o bem não é uma tarefa como colocar um copo de água e virar. Ingerir, né? Não. É trabalho incessante, é perseverança, é fervor, é sacrificial. É sacrificial. Por que é sacrificial? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, que ainda temos uma série de equívocos que precisamos modificar. E essas mudanças comportamentais, esses desafios, produzem sofrimento, sim. Na Seara dos Médiuns, belíssimo livro que Emmanuel escreveu, e ele mesmo foi o revisor, comemorando os 100 anos do livro dos médios, que agora está completando 150 anos, Emmanuel nos fala que em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia da alma. Voltamos ao que falamos no início.
Então, nós temos que aprender a controlar os nossos pensamentos, a sintonizar os pensamentos das mentes com quem queremos nos relacionar. Da mesma forma que a gente pega um controle remoto e ligamos os canais da televisão e sintonizamos daquele que é da nossa preferência. Isso é um trabalho difícil? É, mas a gente consegue. O que a gente não consegue? Não consegue tudo, basta ter vontade, conhecimento, boa vontade, perseverança. No trabalho da mediunidade, acrescenta, não andemos a cata de louros terrestres, que é outra grande ilusão, cada um querer se exibir mais do que o outro, cada médico querer aparecer mais do que o outro. Não é essa a finalidade. Nem mesmo esperemos pelo entendimento, a compreensão das criaturas. Aquelas criaturas que hoje estariam, talvez, nos aplaudindo, tal como aconteceu com Jesus, jogando os louros, palmas da vitória, amanhã, por certo, estarão nos agredindo, nos ferindo. Mas age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Olha, essa frase ela é mágica. Age, serve, ajuda e socorre sem recompensa. Quando nós começarmos a ter esse desprendimento, aí realmente a mediunidade se transforma num instrumento de transformação. Ainda, Emmanuel, na instituição em que transitas, aí nós chamamos, vamos nos colocar na instituição, no ponto onde que nós fomos chamados a servir. Por que eu estou na federação? Por que o Haroldo está lá em Belo Horizonte? Por que muitos de vocês estão na FEA, outros no William Krupp, outros no Jonas Ângela? Por quê? Por que nós temos amigos em todos os lugares, mas nós estamos situados em uma casa espírita? Porque ali vai ser o encontro dos amigos, o local onde que nós vamos aprender a desenvolver aquilo que é necessário para a nossa melhoria espiritual nessa encarnação. Vocês vejam, por exemplo, o caso do Haroldo. Nós temos um amigo em comum, que quando ele começa a falar do Evangelho, aí ela fala assim, olha para você ver se não é um judeu, ele está disfarçado aqui, viu, gente? De Haroldo, ele está disfarçado. Aí ela fala assim, só falta aqueles cachinhos dos judeus. Sabe aqueles judeus ortodoxos e tem aqueles cachinhos? Pois é. Aí eu falei, mas nós descobrimos, nós somos médiuns, nós descobrimos outro disfarce dele. Ele veio nessa encarnação, todo bonzinho, escolheu estudar direito e depois foi ser magistrado. Conversa fiada, isso é um judeu que era do Sinédrio. Ele pensa que nos enganou, ele engana os que não entendem de mediunidade. Então, mas ainda bem que agora ele saiu do Sinédrio e está aqui falando do Evangelho, né? Que é bem melhor. Nem tem nem comparação. Então, nós temos que valorizar o lugar que nós estamos, porque isso foi previsto antes da nossa encarnação, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos no lugar, no meio, com as pessoas certas para o nosso aprendizado nessa existência. É preciso ajuda aos que se transviem. Se te equilibras, é preciso socorro os que te perturbam, os que se perturbam. Se te mantens firme, acrescenta Emmanuel, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxiliar os que se debatem nas trevas. Olha aí a finalidade da mediunidade. Todo o objetivo da reunião mediúnica, auxiliar os que sofrem, e fora da reunião mediúnica, todo esse mar de sofredores em que nós estamos mergulhados. Abraçando a doutrina espírita, o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo a que se propunha servir. O nosso governador espiritual, o nosso modelo e guia, ele não veio aqui para ser um governante, porque todos os Césares caíram. Não é mesmo? Todos os governantes do mundo, todos eles desapareceram. Quem eu vou falar deles? Onde está aqueles que governavam, que ameaçavam, que jogaram os cristãos no circo, que destruíram? Está por aí, encarnando, sofrendo, penando, reencarnando não sei quantas vezes. Mas o Cristo veio para servir, que o maior se faça o menor. Isso é importante.
Emmanuel também nos lembra, que eu estou fazendo uma síntese dos principais pontos da mediunidade como instrumento de transformação espiritual, que não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Olha que frases maravilhosas. Não é o fato da pessoa ter uma grande capacidade mediúnica que vai distinguir, mas sim que ela está para o uso que está fazendo daquela faculdade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Eis aí a rota, o roteiro, o caminho da nossa transformação espiritual. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, e quantas vezes nós vamos sentir isso vida fora? Porque somos criaturas imperfeitas, em processo de aprendizagem, de melhoramento. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornarás dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Finalmente, mais 2 slides. No exercício mediúnico, aceitamos o ato de servir por lição das mais altas escolas do mundo. Mediunidade é servir, é serviço ao semelhante. O egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior. Eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada sob o fascínio das trevas. Em outras épocas, em outras oportunidades reencarnatórias, nós nos transviamos. Nós abraçamos outras interpretações religiosas e nos transviamos. Então, fascinada pelas trevas, achando que era luz, confundindo as coisas. Agora, como o Espiritismo não revela o esplendor da sua luz, a não ser para aqueles que desejam trilhar o caminho do seu conhecimento, do seu entendimento e da vivência dos seus postulados, que são as lições de Jesus, nós estamos finalmente a caminho da luz. E ser médium é ser ajudante do plano espiritual. Olha, gente, pensa nessa frase, ser médium é ser ajudante do plano espiritual. Dos bons ou dos maus espíritos, mas Emmanuel está falando dos bons. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Em vez de nós darmos trabalho aos benfeitores, nós devemos auxiliar, descansar, para que eles ajudem outras pessoas tão necessitadas quanto nós, ou mais necessitadas. Então, a mediunidade é, sim, como pelo Espiritismo, ferramenta de transformação espiritual. E para fechar esse estudo, esse breve comentário, uma coisa muito ligeira sobre o assunto, eu deixo para todos vocês, para nós, para os encarnados aqui presentes e para os desencarnados que estão conosco aqui, nos acompanhando neste momento, muitos deles emocionadíssimos. A revolução que acredito, afirmou o querido Chico Xavier, é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do que façamos aos outros, aquilo que desejamos que os outros nos façam. Essa é a regra de ouro.